Olá, meus irmãos, tudo bem? Passaram bem uma semana? Nós também passamos bem, graças a Deus. Aqui nos Estados Unidos, semana passada, na quinta-feira, celebramos como em inglês chamado Thanksgiving Day, que é dia de agradecimento para Deus. E muitas pessoas celebrando com famílias juntos. E aqui também está entrando no inverno e no Nova York caiu tantas neves que é quase a altura de 2 metros. É um tipo de catástrofe aconteceu lá. Mas aqui, onde eu estou morando, graças a Deus, não tivemos neve ainda. De qualquer maneira, nós agradecemos pela graças de Deus e hoje continuamos ver sobre Apocalipse capítulo 10. E nesse capítulo 10 é um acontecimento que ocorre entre sexta trombeta tocado pelo anjo e a sétima trombeta. Então, entre esses dois trombetas, nesse período curto, é mencionado no Apocalipse capítulo 10 de hoje. Hoje, conteúdo da palavra não há muita segredo, não tem muito segredo e não é difícil de entender, mas eu gostaria de enfatizar alguns detalhes que está mencionado que pode trazer uma confusão, uma mal interpretação pelo o que está escrito. Então eu gostaria de esclarecer a palavra de Deus baseando de Bíblia. Quer dizer, eu sempre procuro de transmitir uma palavra baseada na Bíblia, quer dizer, a palavra bíblico. Primeiramente, há duas interpretações sobre frase outro anjo poderoso que descia dos céus. Outro anjo poderoso está descendo do céu. Então, com essa daqui, há duas interpretações. Dizendo que esse anjo é Jesus Cristo, e outro está dizendo que um anjo quem é mandado pelo Jesus Cristo. Então, nós vamos analisar essa frase. A razão que ele não é Jesus Cristo, nós vamos analisar com três através de 3 pontos. Primeiro, no Antigo Testamento, Jesus Cristo tinha aparecido como um homem, aparência de um homem. Um exemplo é quando ele estava no caminho para destruir aquela cidade de pecado, Sodoma e Gomorra, e ele veio para Abraão e ele apareceu como um homem humano. Mas, na verdade, Jesus Cristo no Antigo Testamento é chamado de anjo, o anjo de Senhor, quer dizer, anjo de Deus. Mas, quando Jesus Cristo apareceu em diante de Abraão, ele apareceu como um homem. E também no segundo ponto, no Novo Testamento, Jesus Cristo veio nesse mundo como uma pessoa e ascendeu ao céu como uma pessoa, e também ele vai vir como o Senhor em glória no segundo advento.
por esse motivo, o anjo não é de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem como uma pessoa, não é como um anjo. E no terceiro ponto é que no outro anjo poderoso, está dito que outro anjo poderoso, poderoso que descia do céu. Aqui outro significa outro anjo de mesmo tipo, portanto, ele não é um humano. Outro anjo poderoso significa outro anjo de mesmo tipo. Então, está mencionando sobre o anjo, não é o Senhor, é um humano, uma pessoa. E a segunda interpretação, que ele é um anjo mandado pelo Senhor Jesus Cristo, é que lá está mencionado sobre acima de cabeça de anjo tinha um arco-íris. Então, por causa desse arco-íris, muitas pessoas interpretam que o arco-íris de glória, mas nós vamos ver esse anjo está descendo de céu por que motivo? Para julgar o mundo. E ele tem um livrinho na mão. Esse livrinho contém o, o julgamentos que Deus está preparado para esse mundo mau. Então, esse arco-íris, em vez de arco-íris de glória, muitas pessoas pensam, mas é um arco-íris que está prometendo, está mostrando que julgamento não vai ser aquele mesmo tipo de julgamento que foi dado no dilúvio de Noé. Depois de aquele julgamento de dilúvio de Noé, apareceu arco-íris, e esse arco-íris que apareceu prometeu que Deus não vai julgar o mundo novamente através do dilúvio. Então é o arco-íris que aparece após chuva no céu, é um símbolo, é uma promessa de que julgamento de Deus não vai ser mais de dilúvio. Então, esse arco-íris, em vez de arco-íris de glória, é um arco-íris está prometendo que julgamento não vai ser mais como o dilúvio de Noé. E segundo ponto de que esse anjo é anjo que foi mandado pelo Jesus Cristo é a frase, sua face era como o sol. Então, no Apocalipse capítulo 1, versículo 16, onde a aparência de Jesus Cristo está descrevido de seguinte maneira: como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Está descrevendo o rosto de Senhor Jesus Cristo. Está usando o sol brilha com seu fulgor. Por isso muitas pessoas, como essa fase de anjo é como o sol, então interpretam como Jesus Cristo, mas não é. Porque no Éxodo, capítulo 34, versículo 29, está dizendo que ao descer do Monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Moisés estava descendo de Monte Sinai
com duas tábuas nas mãos e o rosto dele estava brilhando, como o sol brilhando. Mas o motivo é que o Moisés estava com Deus frente a frente. Por isso o rosto dele estava brilhando como o sol. Então, da mesma maneira, este anjo estava com o Senhor Jesus Cristo no céu, e então, na hora de ele descer, e o rosto dele estava brilhando, como se fosse um sol. Então, por esse motivo, ele não é Jesus Cristo, ele é pura simplesmente um anjo poderoso. E no Apocalipse de hoje, capítulo 10, versículo 2, está dizendo que ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso significa que o julgamento que está escrito num livrinho vai começar. Esse livrinho contém o conteúdo de julgamento de Deus. E o fato que ele estava pisando o mar e a terra significa que o julgamento vai ser global, quer dizer, vai cair em cima do mundo inteiro. Não é porque terra é composto de mar e terra, mas é por motivo que o mar na Bíblia, o mar significa o mundo gentios e o terra significa que indica o Israel, Israel. Por isso, esse anjo pisando no terra e no mar significa ele veio para julgar, abrindo esse livrinho, trazendo o julgamento para o mundo total de gentios, e o outro pé é sobre o Israel, que é povo escolhido de Deus. Então, gentios e Israel significa, engloba o mundo, por isso esse julgamento vai ser o mundo inteiro. E é razão de que esse livro é pequeno, livrinho, porque o julgamento do mundo está mencionado no Daniel capítulo 9, vai ser de curta duração de 7 anos. Então, grande tribulação, que está escrito no Apocalipse, é duração de 7 anos. Esses 7 anos também é dividido 3 anos e meio e 3 anos e meio depois. Então, duas partes. Então, julgamento mesmo vai começar após 3 anos e meio até completar 7 anos. Então, esse julgamento curto de 7 anos, está mencionado no livro de Daniel, capítulo 9. E quando o apóstolo João comeu esse livrinho, está dizendo que ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Isso significa que ele ficou de alegria, como se fosse ele comeu mel, quando ele soube o julgamento justo de Deus sobre o mundo mau vai começar. Então, ele queria uma justiça de Deus sobre esse mundo coberto de maldade. Então, ele ficou de alegria e ele expressou como se fosse doce, como mel na boca dele. Mas, no mesmo tempo, ele sentiu que o estômago dele ficou amargo.
Então, quer dizer, ele ficou triste pelo fato de que muitas pessoas vão morrer e vão sofrer pelo julgamento. Então, ele sentiu isso no estômago, como se fosse um dor causado, aquele de coisa de amargo que ele engoliu. Então, ele sentiu alegria, no mesmo tempo, uma tristeza pelo julgamento. Então, como eu mencionado no começo desse capítulo, capítulo 10 não tem muita coisa segredo e a dificuldade para entender. Mas esse detalhe, se ele é anjo de Jesus Cristo, esse arco-íris seja arco-íris de glória de Senhor Jesus Cristo, e o que significa de pé em cima de mar, pé em cima, outro pé em cima de terra, e por último que ele ficou de como se fosse comer o mel e no mesmo tempo tinha sentido amargo no estômago dele. Então, hoje nós vamos terminar por aqui e na semana que vem nós vamos continuar com capítulo 11. E eu desejo que Deus esteja com cada um de vocês e nós vamos ver de novo com agradecimento e alegria na semana que vem. Eu agradeço e muito obrigado e nós vamos ver semana que vem. Tchau.